Olá, Lilian Roldão, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Adriana Dantas, Luísa Nalim, Lídia, Valdete. Que delícia todos vocês aqui já iniciando essa participação conosco nesta noite maravilhosa. Ricardinho e Lúcia, boa noite também para vocês. Olá, Márcia e Paulo Psirilo, Cláudio Honor e Eliane, boa noite. Boa noite também, Adriana Valério, Elaine Oliveira, seu Luiz Alberto. Espero que esteja bem melhor aí hoje, seu Luiz. Célio Melo, boa noite. Boa noite também, Leopoldina. Boa noite, Silvano Braga. Olá, Wagner, seja muito bem-vindo. Boa noite, Selma. Marinha, boa noite. Boa noite também, Michele e Gabriel. Olá, Marcileia, boa noite. Andréia Dantas, boa noite. Andréia, Adriano, também espero que seu pai esteja em franca recuperação. José Ricardo, boa noite, muita paz para você também. Lucélia, boa noite, seja muito bem-vinda. Com certeza, tudo sob seu comando, Valdete. E que nós todos estejamos preparados para obedecer esses comandos, né? Olá, Renato Leite, boa noite também para Edna e para o Luciano, boa noite, Helena Coelho, Jossanã, boa noite, Renata Cristiane, Renata Gomes também, boa noite, Adair, seja muito bem-vinda. Nós sempre que agradecemos, Adriana, essa oportunidade de estarmos juntos. Olá, Mariângela, boa noite, Eveline, Roberta e Gabi. Ercília, que está com problema aí no áudio, espero que consiga também acompanhar. Se não der, a gente vai depois te encaminhando, ou você entra na nossa página no YouTube. Amanda, Elaine, Estênio e Robson, boa noite também para vocês. Boa noite, Célia, seja muito bem-vinda. Leni Soares, boa noite. Luísa Silva, seja também muito bem-vinda. Maria Helena Porfírio, olá, Sr. Antônio, Isabela e a toda a família. Raquel Porfírio também, boa noite, seja bem-vinda. Olhando aqui o nosso horário, a gente espera, né, um pouquinho para que as pessoas consigam entrar, né? E enquanto isso a gente vai aqui cumprimentando a todos, né? Carmen, boa noite, Ana Cristina. Enquanto as pessoas vão recebendo aí as notificações e vão entrando, a gente se cumprimenta. Rosilda Martins, boa noite, seja bem-vinda. Valéria Aparecida, boa noite também. Vilma Penha, seja também muito bem-vinda. Lidiane, Patrícia, boa noite também para você. Olá, Tuca e Paulo Henrique, boa noite. Heloísa Caetano, boa noite. Espero que esteja tudo bem também com vocês, Heloísa. Bom, tá na hora, né, de nós iniciarmos aqui a nossa conversa. Ô, Marilza, a gratidão com certeza é sempre nossa. Boa viagem, bom retorno para você, que corra tudo bem. Gente, que nós possamos agora nesse instante então elevar o nosso pensamento mais uma vez, principalmente buscar a paz, a tranquilidade, a alegria, buscar o amor, buscar o belo, buscar o Senhor. Sim. Procurar nos aproximarmos cada vez mais do nosso Criador através deste caminho traçado, trilhado e, por que não, aberto pelo próprio Cristo, que nos proporciona todas as oportunidades para que nós, conhecendo essa trajetória, conhecendo essa caminhada e conhecendo as próprias leis divinas, consigamos atingir o nosso objetivo, que é chegar ao topo, que é chegar na meta, que é chegar exatamente mais próximo, ou tendo um conhecimento mais próximo do Criador. Que a paz,
possa nos envolver nesse instante, principalmente para que nós busquemos o fortalecimento, e um fortalecimento íntimo, não para que, egoístas, guardemos essa força e energia para nós, olvidando as pessoas que comungam conosco desta existência. Não. Mas para que nós acumulemos forças necessárias através desta paz para distribuirmos. Pois, como nos ensina Francisco de Assis, é dando que se recebe. Que a gente se prepare cada vez mais para doar algo que nós temos, doar parte daquilo que nós somos, para que as graças divinas possam efetivamente nos envolver e nos cobrir. Este é o reflexo da caridade. Quanto mais fazemos, quanto mais doamos, mais nós recebemos. E que as nossas orações nesse instante sejam direcionadas a todos aqueles doentes, inicialmente para os doentes da nossa própria família, que a espiritualidade leve até eles essa energia que nós estamos vibrando aqui nesse instante. Os nossos amigos, e principalmente aquelas pessoas por quem, aqui nesse nosso grupo, são solicitadas as preces. Para demais pessoas desconhecidas, que as nossas orações sejam também levadas e conduzidas pela espiritualidade, aproveitando essa oportunidade para doarmos. E enfim, que fortalecidos pela paz, pela tranquilidade e pelos ensinamentos do Cristo, sejamos capazes também de doar parte dessas nossas energias, das nossas vibrações, do nosso amor, do nosso carinho, do nosso perdão, àqueles que se dizem e se reconhecem como nossos inimigos, para que possamos estreitar cada vez mais estes laços e juntos busquemos a evolução e a felicidade. Que assim seja. E é isso mesmo que nós desejamos a todos, muita paz. Olá, Regim, boa noite Luiz Carlos, olá, Rita e também a sua netinha, não podemos esquecer dela, né? Joana Camargo, boa noite Filomena, olá Natália, seja bem-vindo, Álvaro, sua mãe, sejam bem-vindos também, olá Joana, boa noite Cecília e Reinaldo e os nossos companheiros de Pirassununga, boa noite também Antônio Onofre, seja muito bem-vindo. Gente, vamos aqui agora então darmos esta sequência às nossas reflexões. E essas nossas reflexões, olá Edna Bueno, seja bem-vinda, boa noite. E as nossas reflexões dentro daquela sequência do Livro dos Espíritos que nós estamos seguindo. E nós estamos exatamente identificando lá algumas informações, algumas perguntas elaboradas por Kardec, objetivando descobrir, olá Celino, boa noite, seja bem-vindo, procurando descobrir, né, um pouco mais sobre esta relação entre mundo espiritual e mundo corporal. Rosália Gomes, boa noite, seja bem-vindo, e boa noite a todos os nossos companheiros aí de Guarujá. E Kardec quer saber, nesse processo, né, sobretudo, como que funcionam essas recordações daqueles seres que deixam o plano corporal e chegam ao plano espiritual. Ele já está um pouquinho aí, podemos dizer, antecipando o nosso caminho, antecipando as nossas próprias dúvidas. Porque, como nós dissemos e estamos percebendo, não somente pelos nossos estudos, mas a gente percebe pelo que acontece no mundo, pelas características das pessoas, nós temos percebido que a grande maioria não está nem um pouco preocupada com este futuro, com a busca de uma melhoria interior ou de uma melhoria espiritual. Muitos estão apenas e tão somente ocupados ou ocupando a sua vida com os benefícios materiais. Boa noite, Flávio Gava, seja bem-vindo. Com os benefícios materiais que a vida corporal é capaz de nos proporcionar. E este número, infelizmente, ele ainda é muito elevado aqui nesse nosso momento.
Então, o país passando por todas essas crises, além de uma pandemia, crise econômica, financeira, de desemprego e etc. O mundo também sofrendo, sobretudo com essa questão da própria pandemia. Nós, com as oportunidades imensas que nós temos de aprender, e poucos são aqueles que conseguem assimilar. Então é importante e interessante quando nós nos dedicamos um pouquinho mais a estas lições que fogem ao nosso cotidiano. Por quê? Porque, como o próprio codificador nos diz, é exatamente através do conhecimento deste futuro que nós estaremos aprendendo a viver um pouco mais e de uma forma melhor o nosso próprio presente. Sim, o grande detalhe é exatamente esse. Nós não procuramos viver o nosso presente, infelizmente. A gente procura viver o presente não preparando um futuro, mas procura viver o presente apenas e tão somente achando que tudo vai se resumir àquelas conquistas materiais que nós conseguimos. Mas a gente tem que aprender a viver o presente, mas preparando o futuro. E não somente aquele futuro imediato, aquele futuro próximo, aquele amanhã. Não, é viver o presente preparando o futuro, mas para um futuro depois do nosso retorno à verdadeira pátria, como a gente vai ver no decorrer aí dessas nossas reflexões de hoje e também na própria sequência. E Kardec vai dar aqui, como nós vimos, até a questão 308, no nosso último encontro. Agora, aqui, nessa questão 309, ele já quer saber como que nós vamos encarar essa separação. Nós quem? Espírito. Ele está falando e perguntando principalmente para os espíritos. Como que o espírito encara essa separação do corpo da sua própria alma? Como ele encara essa questão de ter deixado o seu corpo aqui na Terra? E aí nós não podemos nos esquecer, eu já fiz alguns comentários neste aspecto aqui, Gustavo Duarte, boa noite. A espiritualidade responde em cima daquilo que é o correto, em cima daquilo que deve ser as nossas reflexões e em cima daquilo que eles vivenciam. Por quê? Porque eles precisam nos passar a verdade. Não adianta eles quererem nos passar uma fantasia, não, eles têm que nos passar a verdade. Nós não podemos ser, pelo menos, tolhidos por quem quer que seja da verdade. Até então, muitas coisas ficaram, infelizmente, escondidas sob o véu e não eram reveladas. Mas já chegou o momento, com esse próprio Consolador, que a verdade precisa imperar. Então, a espiritualidade não responde, Kardec, com meias palavras. Não, eles respondem de uma forma direta e principalmente como deve ser. Ora, como que deve ser então que o espírito, ou como que o espírito deve encarar essa separação, deixando o seu corpo aqui no planeta, quando por ocasião da sua morte, do seu desencarne e desse desligamento? A espiritualidade responde: deve ser encarado como uma veste imprestável. Ora, nesse primeiro momento, é importante nós avaliarmos por que ele fala uma veste imprestável. Será que a espiritualidade está apenas e tão somente desdenhando o nosso corpo? O corpo físico que nos serviu de instrumento? Claro que não. Com certeza não. Boa noite, Catarina Ribeiro, seja bem-vinda. Com certeza eles não estão desdenhando este nosso corpo. É uma veste imprestável. Não, é uma veste imprestável por quê? Porque naquele momento ela não serve mais para o espírito. Sim, a partir do momento que houve a separação, o nosso corpo ficou. E aí, eu gosto muito dessas lições, Aparecido Oliveira, Cláudia Fernandes. Eu gosto muito daquela lição de Francisco de Assis. Divaldo também conta nas suas palestras, a questão de como Francisco de Assis encarava, ou como ele aprendeu a encarar o seu corpo, como um jumentinho, até que ele faz aquela
aquela brincadeirinha, ou ele se refere de uma forma carinhosa ao seu corpo. Meu jumentinho, muito obrigado por você ter suportado o Espírito durante todo este processo. Então, repito, a espiritualidade não está desdenhando quando ela responde dessa forma uma veste imprestável, mas exatamente procurando nos proporcionar informações suficientes para que nós não fiquemos presos, para que nós não fiquemos amarrados e ligados ao nosso corpo. Então, foi uma veste imprestável, ou é uma veste que hoje não nos serve mais, e que até aquele momento, veja como que a espiritualidade procura exatamente nos dar a dimensão correta e adequada do nosso próprio corpo. Boa noite, Adriana Varenga, Daniela Diamantino, boa noite, sejam bem-vindas. Vejam, eles dizem que o nosso corpo embaraça toda a liberdade que o espírito poderia ter. E é claro, nós já aprendemos muito que o nosso corpo, na maioria das vezes, ele serve de prisão para o espírito. Prisão, e a gente de novo precisa encarar, não estamos falando de algo totalmente ruim e negativo. Não, a prisão é algo que simplesmente segura o espírito, ela impõe limites ao espírito, a essa nossa essência, limites estes necessários para que nós possamos aprender algumas coisas, para que possamos espiar outras e, é claro, para que nós também reparemos o nosso próprio passado. Então, ele representa uma prisão. Tantas coisas nós poderíamos fazer se não estivéssemos limitados pelo nosso corpo. O espírito pode, mas, de novo, aquele alerta que nós fizemos desde o início, sobretudo deste capítulo, desta parte do Livro dos Espíritos que nós estamos estudando. A espiritualidade responde para Kardec como se fossem, ou de uma forma geral, de espíritos que estão retornando à pátria espiritual com essa consciência de que são espíritos e de que o corpo não nos serve mais. Tá? Já estão analisando e avaliando de seres, ou avaliando como seres que já despertaram a sua consciência para a sua verdadeira essência. Esta é a forma, pelo menos, como nós vemos essas respostas. Por quê? Porque se a gente for encarar diante da nossa própria pequenez, nós vamos até dizer que a espiritualidade aqui foi um pouquinho bruta nas respostas a Kardec. Olha, como é que você pode falar assim do corpo? O corpo serve tanto, a gente tem que não aprender a cuidar do corpo e do espírito. Mas não, eles estão fazendo uma análise, trazendo uma resposta do ponto de vista daquele ser desperto, que é o que nós precisamos buscar. Despertar a nossa consciência. Olá, Clara Frias, boa noite, seja bem-vinda. Despertar a nossa consciência e, sobretudo, de que somos espíritos imortais e que essa veste que nós estamos utilizando hoje, esse corpo, a partir do momento que ele não nos serve mais, somos sim, ou devemos ser gratos a eles. Mas numa próxima oportunidade, nós teremos outros corpos diferentes. Não estamos desdenhando, é isso mesmo, Juscelia. Cuidar do nosso corpo para que o espírito esteja bem. Os três corpos, né? O espírito, que é o ente central, a essência, o corpo espiritual e o corpo físico. Tem que estar todos os três em equilíbrio, em perfeita sintonia, para a gente ficar bem. Tá? Nós não podemos esquecer disso nunca. E a própria espiritualidade, ela segue. Por quê? Porque Kardec pergunta assim, tudo bem, você falou que nós separando, o corpo fica, aquela veste imprestável, mas não nos causa assim uma sensação, ou que tipo de sensação nos causa, por exemplo, a decomposição desse corpo? E aí a espiritualidade vem, mas peraí, eu não estou falando para você que a partir do momento que não te serve mais, você deve abandoná-la, você deve deixá-la? Pois é, este é o objetivo da criatura desperta. Por isso que a espiritualidade responde para Kardec nesses termos. Olha, quase sempre
E aí eu vou abrir, colocar entre aspas. O espírito desperto, ele se conserva indiferente a esse processo de decomposição do seu próprio corpo. Por que indiferente? Porque ele sabe que na natureza tudo se transforma. Aquelas células, aqueles átomos, aqueles órgãos, eles se decomporão para servir e para construir outros corpos depois. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, como que o espírito vai se sentir em relação àquilo? Opa, foi uma aglutinação de moléculas, de células que montaram e criaram um corpo que me serviu de instrumento e que agora vai montar e criar outros corpos. Então, essa decomposição, ela não tem que causar nenhum tipo de sensação, de novo, para o espírito desperto. Mas a gente sabe que ela vai causar, sim, determinados estragos para os espíritos que ainda se acham ligados à matéria. E aqui, gente, se me permitam um alerta, sobretudo para aqueles, e aí sim, tá? De vez em quando a gente se dirige especificamente para aqueles que são espíritas, porque a gente fala aqui para muitos que não são espíritas, né? Vinícius Andretti, boa noite também Marcos Evangelista, Carlos Eduardo, sejam todos muito bem-vindos, porque tem muitos que não são, mas me dirigindo diretamente aos espíritas, a gente tem que tomar cuidado, sobretudo em determinadas reuniões, onde a gente quer convencer o espírito que ele já desencarnou. Aí a gente tem mania, doutrinador é até mestre em fazer isso. Olha, dá uma olhada lá no corpo seu lá que já está em decomposição e tal. Gente, a gente nem sempre precisa dar esse choque para o espírito. Por quê? Porque são coisas que ele ainda precisa aprender. Nós não estamos preparados para isso com todo o conhecimento e informações que nós recebemos. E como que você quer chegar para alguém que não tem também nenhum conhecimento sobre isso e já quer julgar em cima dele uma imagem tão forte dessa? Então, assim, pelo menos na nossa humilde opinião, tomem cuidado quando vocês forem orientar alguém. A gente precisa ter todo um carinho, fazer aos outros o que você gostaria que os outros te fizessem. Trate os outros como você gostaria que os outros te tratassem, ainda que sejam espíritos desencarnados. Então, Kardec quis saber qual é a sensação. Olha, para o espírito desperto é indiferente. Por quê? Ele já sabe que aquilo ali vai servir para formar outros corpos. A parte que lhe cabia já foi totalmente satisfeita. Acabou. Agora aquilo vai servir para outra coisa e nós também temos que partir para outras partes, para outras plagas, para outras tarefas, tá? E aí é para vocês verem, Kardec vai insistindo. Gente, Kardec foi tão assim, repito, espetacular, porque muitas coisas que nós poderíamos hoje estar perguntando e ficar em dúvida, ele já perguntou e deixou aí tudo escrito para nós. As respostas estão aí. Por isso que nós precisamos estudar. E é por isso que sempre vamos dizer, Kardec não está ultrapassado. Não! Tem tanta coisa aqui que a gente não sabe, que a gente ainda não aprendeu, que a gente ainda não assimilou, que nós ainda não nos convencemos. Ora, por exemplo, ele pergunta, até que período dessa história do espírito, por exemplo, que ele, olha para você ver a pergunta de Kardec, que quanto tempo ele vai gastar, por exemplo, para reconhecer ainda os ossos ou outros objetos que pertenceram àquele espírito. Veja, Kardec estava preocupado exatamente com esse apego. Sim, apego inclusive aos seus próprios ossos. Ah, mas espera aí, os meus ossos, os meus restos mortais, quem que foi que mexeu lá no meu túmulo? Quem que foi que mexeu nos meus ossos? Ainda existe muito disso, muita preocupação em cima disso. Kardec pergunta, até quando o espírito vai ficar ligado a isso e a objetos que lhe pertenciam? Boa noite, Maria Aparecida Moraes. Aí a espiritualidade falou, uai, tudo vai depender. Depender de quê? Depender exatamente do grau de evolução do espírito. Ora, até quando aquilo ali vai ser importante para você? Até quando aquilo vai mexer contigo? Ou, aí eu vou ser bem direto, até quando você ficará escravizado a esses ossos ou objetos? Gente, a
aquilo que é matéria densa, aquilo que nos foi útil na vida corporal, quando nós passarmos para a vida espiritual, ela precisa perder o seu valor e extrairmos apenas as lições que nós conseguimos tirar daquilo, pelo menos dos fatos e episódios que envolveram aquilo. Nem objetos, muito menos dinheiro, bens, e até mesmo os ossos, que não entram nesse processo de decomposição como os outros órgãos, precisa, como se diz, também seguir o seu próprio destino. Sabe? Por quê? Porque aquilo não nos interessa. Eu não vou usar aquilo mais. Eu não posso usar aquilo de novo. Eu vou pegar os mesmos ossos que eu usei numa encarnação anterior. Não tem como. Eu vou formar tudo de novo. Pegue aí o processo de gestação, a própria germinação. Como que começa essa questão da formação dos nossos corpos? A gente começa a ver, a gente vai formando tudo. De 2 células básicas nós vamos construindo tudo de novo. Então, a questão do apego e do desapego é uma daquelas que a gente precisa entender, ok? Agora vejam, Kardec, lógico, ele não se contenta, né, com essa questão. Ele vai continuando os desdobramentos. Mas ele fala assim, mas espera aí, olha, tem pessoas, inclusive, que possuem uma certa veneração por determinados objetos que pertenceram a determinadas pessoas, e aí eles pegam aquilo, seguram, tá? E em cima daqueles objetos é que eles buscam o contato com os espíritos. Vamos tentar assim traduzir. Sabe assim, um exemplo, né? Aquela pessoa da família que perdeu um ente querido, mas aquele ente querido tinha um objeto que ela adorava, um relógio, ou era um quadro, e aí a pessoa começa a venerar aquele quadro para lembrar, ainda que de forma carinhosa, daquele espírito que partiu. Então Kardec quer saber, olha, essa veneração aí pelo próprio espírito através dos objetos, como é que funciona isso? A espiritualidade vai dizer o seguinte, Kardec: todo mundo gosta de ser lembrado. E uma das coisas que nós mais gostamos é exatamente isso. Aliás, nós adoramos quando alguém faz uma referência a nós, quando alguém faz um elogio para nós. Gente, isso é algo que, vamos assim dizer, é gostoso para o nosso próprio ego. E o espírito também. Quando você lembra dele, ele vai ficar feliz. Nossa, se estão lembrando de mim, é porque eu fui importante na vida deles, né? Só que é o seguinte, o que Kardec pergunta? Muitas das vezes as pessoas vão associar a determinados objetos. E a espiritualidade vai falar o seguinte, olha, não tem necessidade de você se apegar a um objeto para lembrar de um espírito, para lembrar de uma pessoa querida. São seus pensamentos que vão exatamente chegar até aquela pessoa, ou melhor, até aquele espírito, e que vai exatamente fazer com que esta afeição gere frutos bons, frutos positivos. É o seu pensamento, não são os objetos que aquele espírito... mas se eu perder esse objeto, eu vou perder o contato, ou aí aquele espírito não vai me perdoar. Não. Mais uma vez, são seus pensamentos que vão te ligar àquela criatura. Gente, agora lembrando mais uma vez, André Luiz... Está lá no filme Nosso Lar e no livro, aquela senhorinha que rezava por ele agradecendo, não tinha nenhum objeto, ela não se ligava, mas era o pensamento dela que ligava a André Luiz, e André Luiz estava recebendo, ele nem sabia de onde estava vindo, mas ele estava recebendo aquilo. Aí depois, quando ele viu de onde estava vindo, ele passou a pensar de uma forma diferente daquela pessoa. Então, a espiritualidade deixa isso muito claro. Espírito
tem que viver uma vida espiritual. Aquilo que pertence à matéria corporal, ao nosso corpo físico, a partir do momento que nós partimos, fica. Tá? O carinho que envolve esse relacionamento é o mais importante. Não é aquele objeto. Ah, não, isso aqui foi fulano que me deu, eu tenho que guardar, senão ele vai ficar até triste lá no plano espiritual. Não. Ele vai ficar feliz com o seu pensamento sempre se ligando a ele. São os nossos pensamentos que atraem e não os objetos. Em todos os sentidos, tá? Em todos os sentidos. Eu disse para vocês aqui quando a gente estava estudando um trechinho do Céu e Inferno, e nós pegamos algumas histórias ali do livro Obreiros da Vida Eterna de André Luiz, e vocês lembram que tinha, né, um velório que estava lá, e as pessoas estavam preocupadas, porque aquele que havia desencarnado, ele havia sido testemunha de um crime, de um homicídio, lembram? E ali, as pessoas que estavam ali, que começaram a lembrar, ó, ele é testemunha daquele homicídio e tal. O que eles fizeram? Com o pensamento deles, eles atraíram aquele homicida. E tipo assim, o homicida chegou, peraí, por que vocês estão me chamando aqui? Por que vocês estão me evocando aqui? E olha que eles nem conheciam, mas foi o pensamento deles que atraiu seres que, infelizmente, ainda não haviam despertado. Então, nosso pensamento, ele vai atrair os bons, assim como vai atrair também os maus. Por isso que aquilo que vocês colocam sempre aqui nas nossas lives, né? O orai e vigiai. Por quê? O meu pensamento, ele vai atrair como um imã aquele espírito, aquele ser, aquela energia que eu estiver exatamente pensando ou vibrando naquele momento. Ok? Na sequência, aqui na questão 312, Kardec vai questionar, né, da própria espiritualidade a lembrança dos sofrimentos. E aí vem aquilo, né? Por exemplo, o espírito está aí, chegou no plano espiritual. Ele ficar lembrando dos sofrimentos que ele passou na última existência, ele vai conservar isso? E como é que vai ser essa conservação? Até que ponto? Até quando? A espiritualidade vai dizer, olha, ele vai conservar sim. E até quando? Até quando aquilo for necessário para que ele possa aprender a valorizar todas as suas conquistas. Gente, vocês, eu tenho certeza que a maioria de vocês aqui são pessoas mais experientes. E aqueles que são mais jovens, tem muitos jovens aqui, né? Vinícius, por exemplo, é jovem. Eu tenho certeza que ele já deve ter ouvido os pais ou os avós falarem isso. Quando as coisas vêm de graça, a gente não dá o devido valor. Quando você precisa e impõe um certo sofrimento, você gasta uma energia maior, aí você valoriza mais essa conquista. É mais ou menos isso que a espiritualidade está falando. Os sofrimentos que você está passando aqui na Terra, eles vão ficar conservados na sua memória até você conseguir perceber o quanto eles foram importantes. E depois que você passar a valorizar mais as conquistas, o sofrimento vai ficar para trás. Sim, ora, eu sofri para conquistar, o meu troféu está aqui. Por que eu vou ficar lembrando do sofrimento? Ah, eu posso até, ou essa história ou esse episódio vem na minha mente, mas ele não vai mais me fazer sofrer. Lembra no encontro passado que a gente falou um pouquinho dessa questão da memória? E citando aqui o próprio Augusto Cury, eu gravo as memórias, ou eu gravo os fatos e episódios nas minhas janelas de memória, de acordo com as emoções que eu sinto. E essas emoções, elas vão perdurar até o momento em que aquilo já se transformar numa conquista espiritual, num patrimônio moral, e a experiência vai ficar, mas jamais a dor e o sofrimento. Então, o sofrimento não vai te marcar tanto, você não vai sofrer de novo, mas as conquistas que advieram daquele sofrimento, elas serão muito importantes para você. E quanto mais você focar nas conquistas, mais avançado você ficará. Eu lembro numa palestra do Raul Teixeira, e ele disse um negócio bem interessante, que o guia espiritual dele falou uma vez para ele, falou: Raul, ao invés de você ficar
por exemplo, pensando, nossa, eu sou egoísta, eu tenho que eliminar o egoísmo, eu sou orgulhoso, eu tenho que eliminar o orgulho. Por que você não muda o foco e fala, eu preciso conquistar a humildade? Eu preciso praticar a caridade. Já elimina do seu vocabulário essas palavras viciosas ou esses vícios. E aí você já começa a trabalhar as virtudes. Eu preciso ser mais humilde. Pronto. Você até esquece da questão orgulho, da palavra orgulho. Aí agora, enquanto você ficar repetindo, eu tenho que vencer o orgulho, eu tenho que vencer o orgulho, você está trazendo o orgulho ali para próximo de você. Vai fazer parte do seu pensamento. Então, muda o foco. E é interessante quando o Raul Teixeira colocou isso, e a gente começa a pensar. Por quê? Se eu for uma pessoa mais proativa e pensar mais no fazer, logo, e aquilo já se transformou num hábito para mim. E aí, né, como disse essa questão aqui, o sofrimento vai ficar de lado, os valores que eu conquistei é que vão ser efetivamente exaltados. E é disso que nós precisamos, né? Depois, Kardec vai querer fazer uma pergunta bem interessante, e eu acho que ela é interessante por quê? Porque muitas pessoas, a gente falou de sofrimento, agora ele vai falar da felicidade, e muitas pessoas, infelizmente, se apegam a isso. Ora, aquele que, vejam mais ou menos a pergunta de Kardec, tá? Eu não vou ficar fazendo leitura porque torna-se cansativo. Aquele que aqui nesse mundo foi feliz, quando ele volta para o mundo espiritual, ele vai sentir, ou ele vai, como se diz, ficar ali preocupado, poxa, eu deixei a felicidade lá na terra. Eu era feliz lá na terra, eu tinha tudo o que eu queria lá na terra. Então Kardec pergunta, quando eu chegar no mundo espiritual, se eu era feliz aqui, eu vou ficar lembrando dessa felicidade e sentindo saudades dela? Ah, olha que coisa interessante. E como é que foi a resposta da espiritualidade? Seguinte, só os espíritos inferiores sentem saudades dos gostos condizentes com a natureza impura. Ou seja, só os seres materializados e presos à matéria é que sentirão saudades da felicidade que gozavam enquanto da matéria. Só os seres ainda imperfeitos vão sentir saudades daquilo que na sua ignorância ele achava que gerava felicidade, porque ele se escondia atrás exatamente dessas coisas ou destas pessoas que para ele era motivo de felicidade. Agora, para os espíritos elevados, eles falaram, não, para os espíritos elevados, toda a felicidade e tranquilidade lá na Terra, quando chega aqui no mundo espiritual, ela é bem maior. E eles estão vislumbrando uma felicidade eterna. Não é uma felicidade temporária enquanto detinham a propriedade de determinadas coisas, ou, entre aspas, a propriedade de determinadas pessoas. Porque tem gente que ainda acha que possui a propriedade do seu companheiro, a propriedade do seu filho. Cuidado, por quê? Porque isso é apego. Então, tá vendo como é que a espiritualidade respondeu para Kardec? Felicidade que você está gozando aqui? Não, mas peraí, só se você for um espírito inferior. Porque se você for um espírito superior, a felicidade que você almeja é aquela que você vai carregar pro resto da sua vida. Não é aquela que vai ficar aqui quando você deixar o seu corpo. É aquela que você vai carregar. Aquilo que Jesus disse, gente, de uma forma bem sintética, né? Ajuntai tesouros onde as traças não corroem e os ladrões não roubam. Isso. Ajuntar tesouros aqui, ficar feliz aqui com as coisas da matéria, quando você partir, você vai sentir saudade. Saudade não, você vai estar tão preso e escravizado a isso, que você não vai conseguir nem sair de perto daquilo que você acha que é seu e que te trazia felicidade. Só que a espiritualidade respondeu de uma forma mais, vamos assim dizer, mais clássica para Kardec. Mas, a grosso modo, é exatamente isso que ele está falando aqui na questão 313. E o próprio codificador vai fazer essa analogia que nós até usamos ontem, né?
Gente, qual a importância de um brinquedo que eu tinha na minha infância, agora na fase adulta? Se eu não posso brincar, se eu não vou brincar, se eu tenho outras responsabilidades. Influência praticamente nenhuma, a não ser que exista um apego, aí é outra história. Mas isso não exerce influência. Da mesma forma, aquilo que entre aspas eu chamo de felicidade. Quando eu retorno para a verdadeira vida, quando eu retorno para a verdadeira pátria, a felicidade tem que ser exatamente aquela que eu vou conseguir carregar para o resto da minha vida, para a sequência da minha vida, e não aquela que ficou quando eu estava num corpo. A gente para por aqui exatamente por conta do nosso horário. Mais uma vez, esse nosso agradecimento a todos vocês, o desejo de uma excelente noite, de muita paz, de muita tranquilidade, de muita sintonia, de muita harmonia, e que vocês estejam cada vez mais próximos deste mestre incomparável, entendendo e muito bem todos estes seus ensinamentos. Muita paz e até o nosso próximo programa. Aí, que beleza, Ercília, conseguiu hoje. Parabéns.